São 4 pilares que você precisa dominar para aprender de forma eficiente: as boas técnicas de estudo, o foco atencional, as revisões intermitentes e o tripé da alta performance. Absolutamente tudo que você ouvir falar sobre como estudar de forma correta estará neste vídeo de forma direta, prática e resumida. O meu objetivo não é nada mais do que te entregar o ouro e sem enrolação. Dito isso, vamos entender melhor o primeiro pilar da aprendizagem: as boas técnicas de estudo. Infelizmente, o nosso tempo de estudo diário é limitado, e dependendo da sua realidade e do seu objetivo, ter uma hora a mais de estudo pode fazer muita diferença na sua vida. Por isso, eu proponho algo importante para você que deseja estudar de forma mais eficaz. Ao invés de tentar arranjar mais horas no seu dia, mantenha a sua rotina, mas multiplique a qualidade dos seus estudos, aprendendo mais em menos tempo. E quando o assunto é aprender de forma mais eficaz, um dos primeiros fatores que você precisa identificar é se as suas técnicas de estudo são realmente eficazes. Se você é o tipo de pessoa que gosta de reler um texto várias vezes, grifar as partes mais importantes e transcrever o que o professor está dizendo, eu sinto lhe dizer, mas é bem provável que as suas técnicas de estudo não sejam eficazes. E eu vou te explicar o porquê disso. Em algum momento da sua vida, você já deve ter se deparado com a pirâmide de aprendizagem. De acordo com essa teoria, existem técnicas de estudo que são melhores do que outras. Assim, ao ler um texto, você reteria apenas 10% do conteúdo, mas ao ensinar os outros, você reteria 95% do conhecimento. Do ponto de vista neurocientífico, essa pirâmide de aprendizagem está errada, ou pelo menos incompleta. A verdade é que você pode utilizar qualquer técnica de estudo, desde que você tenha um principal fator: esforço cognitivo. Essa é a palavra-chave para uma boa técnica de estudo. Se você está em uma sala de aula ouvindo o que um professor está dizendo e transcrevendo palavra por palavra, o seu esforço cognitivo é muito baixo. Afinal, você não está pensando, raciocinando, interpretando ou lembrando de algo. Você está apenas transcrevendo o que o professor está dizendo. Agora, quando você assiste a uma aula focado, anotando apenas o que é mais importante, revisando o conteúdo ao chegar em casa, montando sua própria maneira de explicar o que foi aprendido e depois imaginando que você está ensinando aquilo que aprendeu para uma pessoa totalmente leiga, a sua qualidade de aprendizagem é muito maior. Não necessariamente pela técnica que você utilizou, mas pelo esforço cognitivo que tudo isso exigiu de você. Então, veja outros exemplos. Ler um texto várias vezes não gera esforço cognitivo, mas ler um texto com atenção, grifar apenas as palavras-chave e depois tentar explicar o que foi lido apenas com essas palavras gera muito mais esforço cognitivo, consequentemente, mais aprendizagem. Ouvir um podcast sobre um assunto não gera muito esforço cognitivo, mas prestar realmente atenção neste podcast e depois tentar fazer uma prova sobre o assunto que foi ensinado gera muito mais esforço cognitivo, consequentemente, mais aprendizagem. Escrever um monte de resumos sobre o que você estudou até gera um esforço cognitivo, mas se unir com um grupo e pedir para que essas pessoas façam perguntas sobre o que você estudou gera muito mais esforço cognitivo, consequentemente, mais aprendizagem. Veja que, ao contrário do que a pirâmide diz, não existe uma ordem certa de boas técnicas. Tudo depende de como você aplica cada técnica, pois eu posso escrever de forma passiva e escrever de forma mais ativa, ensinar de forma passiva e ensinar de forma mais ativa, resumir um conteúdo de forma passiva e resumir um conteúdo de forma mais ativa. Agora, seja sincero, será que no momento que você está estudando, realmente existe esforço cognitivo ou você está apenas se enganando, ocupando o seu tempo para ter a impressão que você está se esforçando? Se você entender isso, o primeiro pilar foi alcançado. E antes de irmos para o segundo pilar, eu quero fazer mais uma observação. Algumas pessoas divulgam por aí a informação de que existem pessoas mais visuais, auditivas, sinestésicas e que, dependendo do seu estilo preferencial, você deveria focar somente na sua preferência. Ou seja, uma pessoa auditiva só ouviria aulas, podcasts e resumos em áudio. Essa informação é um mito. Segundo os estudos, diversificar as suas técnicas permite maior consolidação das suas memórias. Portanto, além de buscar o esforço cognitivo, eu posso assistir a uma aula, ler um texto, ensinar, assistir a um filme sobre isso, ouvir um podcast e discutir com os meus colegas. Assim, eu entrei em contato com o mesmo assunto de diversas formas, e em cada uma delas eu priorizei o esforço cognitivo. Aprender algo significa criar uma memória, e uma memória é uma função cognitiva de 3 etapas: aquisição, consolidação e evocação. Ou seja, você entra em contato com uma nova informação, entende ela, consolida esse conhecimento por meio das suas redes neurais e evoca essa informação quando necessário.
O que você precisa saber disso tudo é que o principal fator para influenciar a primeira etapa da memória, que é a aquisição, é aquilo que chamamos de foco atencional. Sem foco em uma única atividade de forma intencional, você nunca vai aprender algo de forma eficiente. E eu vou dar um exemplo disso. Imagina que duas pessoas vão a um museu. Para uma delas, eu não dou nenhuma instrução, mas para outra pessoa, eu peço para que ela foque em cada detalhe do museu. Depois da visita, eu pergunto para as duas pessoas quantos detalhes elas lembram do museu. E é óbvio que a primeira pessoa vai lembrar muito menos dos detalhes. Não porque ela possui uma memória ruim, mas porque ela não estava realmente focada nisso. Ter foco atencional é estudar sem distrações, sem pessoas conversando do seu lado, sem celular, sem uma música com uma letra cantada, sem duas tarefas ao mesmo tempo. É focar em apenas um conteúdo e ter a verdadeira intenção de entender o que está sendo ensinado. E as pesquisas mostram de maneira muito clara que estudar com o celular do seu lado, mesmo desligado, é capaz de prejudicar o seu foco e a sua aprendizagem. Então veja algumas dicas para aumentar o seu foco. Mapeie quais são as suas principais distrações e elimine tudo que possa tirar o seu foco. Faça blocos de estudo de até 1h30, intercalados com pausas de 5 a 20 minutos. Isso vai manter a qualidade de cada bloco, permitindo a sustentação do foco. Encontre o seu melhor horário. Para a maioria das pessoas, o pico da capacidade cognitiva estará entre 9 e 14 horas, mas isso não é uma regra. O único horário que você deve evitar é à noite ou de madrugada, e mais para frente você vai entender o problema disso. Mantenha claro na sua mente o motivo dos seus estudos, pois é muito claro para a neurociência que quando você tem um motivo claro para uma tarefa, seu foco aumenta. Mantenha uma rotina organizada e planejada. Se você tem estabelecido na sua agenda tudo o que precisa fazer e quando vai fazer, não ficará pensando em outros assuntos durante o seu estudo. Aquele que não sabe nem o que fará no dia seguinte sempre será menos produtivo. Exponha-se à luz do dia logo pela manhã, e quanto mais luz, melhor. Isso porque essa é a melhor maneira de regular seu ciclo circadiano. Um ciclo circadiano regulado melhora sua capacidade cognitiva. A cafeína também pode ser utilizada, mas atenção! A cafeína deve ser consumida com moderação e somente até às 15 horas, não mais do que isso, pois irá afetar a qualidade do seu sono. E mesmo que você tenha certeza que não irá afetar, faça um exame chamado polissonografia e você verá que o seu sono está péssimo. Entendido esse pilar, vamos falar sobre as revisões intermitentes. Em geral, as pessoas focam muito em estudar, mas não em revisar. Isso faz a maioria permanecer em um ciclo de estudar algo, ir para um próximo assunto, esquecer o que estudou semana passada e ter que estudar tudo novamente. Por isso, entenda uma coisa: uma vez que uma informação foi adquirida, o principal fator para esse conhecimento ser consolidado é a repetição. Se você estuda algo hoje e não revisa, em uma semana mais de 50% daquele conteúdo é esquecido ou distorcido. Por isso, você precisa criar um plano de revisões, e eu vou dar algumas dicas de como fazer isso. O primeiro erro que as pessoas cometem é pegar um dia inteiro só para revisar o conteúdo, e depois passar vários dias sem fazer outra revisão. O que a neurociência nos mostra é que uma revisão intermitente é mais eficaz, ou seja, ao invés de revisar um conteúdo por 4 horas no mesmo dia, eu estudo 1 hora hoje, 1 hora amanhã, mais 1 hora daqui 4 dias e mais 1 hora daqui 6 dias. Essa revisão intermitente permite o aumento das espinhas dendríticas dos neurônios, permitindo a maior fixação do conhecimento. Além de espaçar as suas revisões, você precisa revisar de maneira correta. Pegar um resumo do que você fez semana passada e somente reler não é muito eficaz, pois nesse caso, a sua memória foi auxiliada por algo externo. A melhor maneira de revisar algo é primeiramente tentar lembrar do conteúdo sem olhar as respostas ou o conteúdo base, pois como eu disse, é esse esforço que faz suas memórias ficarem mais consolidadas. Fazer uma prova sem consulta é mais uma maneira de fazer uma boa revisão. Tentar ensinar alguém sem consulta também é uma boa maneira. Mas uma das técnicas que eu particularmente gosto é chamada de flashcards, que consiste basicamente em pegar vários pequenos papéis, escrever perguntas sobre o assunto na frente e as respostas atrás. Assim, ao longo da semana, quando você estiver com tempo, seja numa fila, no ônibus ou até em casa, você sorteia um papel e tenta responder antes de olhar a resposta. Essa técnica é muito boa porque, além dela ser intermitente, ela gera uma recuperação livre da memória que permite maior aprendizagem. Por isso, lembre-se de 3 coisas. Estude com qualidade, mas não esqueça das revisões. Priorize as revisões intermitentes ao invés de ficar horas seguidas. E por fim, tente lembrar do conteúdo antes de orar a consulta. Não quero te dar uma lição de moral, mas quero te passar aquilo que temos de mais robusto em relação às evidências científicas. Se você deseja ter um cérebro que funciona como deveria funcionar, se você quer ter mais foco, se você quer aprender melhor, se você não quer se sentir cansado toda hora, existem 3 pilares que você precisa cuidar: sono, alimentação e atividade física.
Primeiramente, entenda que é justamente durante o seu sono à noite que a sua memória é consolidada e as suas funções cognitivas são renovadas. Portanto, se você dorme mal, você não aprende de forma eficaz. Para ser direto, eu vou passar as principais recomendações sobre sono. Se você é maior de 18 anos, durma de 7 a 9 horas todos os dias. Não mais do que isso e não menos do que isso. Mantenha uma rotina para dormir e acordar nos mesmos horários. Você deve dormir entre 21 horas e 1 hora da manhã e acordar entre 5 horas até 9 horas da manhã. O horário exato vai depender do seu cronotipo. Não durma com a luz ligada, isso desregula o seu ciclo circadiano. Como eu disse, nada de cafeína após as 15 horas. E lembre-se de se expor à luz natural pela manhã e evitar muita luz à noite. Em relação à atividade física, entenda que provavelmente esse é o hábito com maior número de evidências mostrando seus benefícios, inclusive para sua aprendizagem, memorização e foco. Ser ativo é um princípio básico para o bom funcionamento do seu cérebro, e a recomendação é que você faça no mínimo 150 minutos de atividade física moderada a intensa por semana. No mundo ideal, você também deveria misturar exercícios cardiovasculares com exercício de resistência muscular. Isso vai aumentar a sua produtividade, aumentar o seu foco, melhorar a qualidade do seu sono, diminuir o seu cansaço e, consequentemente, aumentar a sua aprendizagem. Por fim, a alimentação. Nosso corpo é uma máquina biológica na qual a gasolina é o alimento que ingerimos. Se você abastece sua máquina com excesso de açúcar, sódio, carboidratos simples e ultraprocessados, você será uma Ferrari movida a esterco. Aqui eu não vou passar nenhuma recomendação de alimentação, pois essa é uma função de um nutricionista que irá entender a sua realidade, seus objetivos, seus gostos e assim estruturar a melhor dieta possível para você. E se você acha que isso não irá mudar a sua aprendizagem, experimente comer uma feijoada no almoço e depois ir estudar. Muita gente ignora esses 3 pilares, mas essa é a diferença entre os que alcançam grandes resultados e os que procuram atalhos. Se você prioriza boas técnicas de estudo, cuida do seu foco atencional, faz revisões intermitentes com recuperação livre da memória e entende a importância do tripé da alta performance, é impossível você não aumentar a qualidade dos seus estudos. A verdade é uma só, não existem atalhos. O que existe são conhecimentos validados, concretos e práticos. Por isso, caso você queira saber mais sobre aprendizagem, como lidar com a procrastinação, como regular o seu sono, como manter seu cérebro jovem e ativo e tudo o que envolve o desenvolvimento pessoal baseado em evidência científica, eu convido você para conhecer mais sobre a comunidade Kaizen, o local onde eu publico todas as minhas aulas, treinamentos, livros e apostilas. Para você realmente se conhecer, entender como seu cérebro funciona e melhorar sua vida baseado em evidências, clique no primeiro link da descrição. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.